Olá, bom dia. Com muita alegria que nós estamos reunidos na presença de Cristo para partilharmos mais uma vez a palavra do Senhor, que é viva e eficaz e que tem fortalecido as nossas almas. Então, eu me chamo Josivelto de Maria e faço parte da Renovação Carismática Católica PHN, da cidade do Marco, Ceará, né? E estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para poder junto aprendermos mais e deixar Cristo falar conosco. Então nós iremos partilhar um pouco desse evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Lucas capítulo 9, no versículo 7 até o 9. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos. Outros: é Elias que apareceu. E ainda outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasiões de vê-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho, ele, em poucos versículos, ele vai conseguir transmitir para cada um de nós algo bem interessante, que talvez esse evangelho esteja escondido dentro de nós. Talvez o evangelho tenha passado e nós não temos conseguido ver a maravilha que esse evangelho tem nos passado. Herodes era o tetrarca. Nesse tempo, o tetrarca, para nós não estendermos muito, ele era como se fosse um prefeito da cidade. Esse Herodes era o filho de Herodes, na qual o Herodes maior morreu e repartiu toda a sua terra em 4 partes para os seus 4 filhos. E um desses ficou para Herodes, que nesse tempo comandava toda aquela terra. E ele, como todo, vamos colocar prefeito, presidente, ele tinha o direito de saber tudo aquilo que estava acontecendo naquele local. E foi o que aconteceu. Umas pessoas vinham para ele e diziam: é João que ressurgiu dos mortos. Outros, as pessoas comentavam: não, é Elias que lhe apareceu. E outros diziam que era um antigo profeta que tinha ressurgido mais uma vez. Mas só que Herodes tinha uma convicção. Ele disse: eu degolei João. Então ele sabia que não era aquela pessoa que o povo dizia que era. Então ele tinha uma convicção e ele disse que era Jesus. E ele sentiu o desejo de ver Jesus. Ele procurava a ocasião. E o que nos deixa bem interessante, e o que é bem interessante nesse evangelho, é que as maravilhas que estavam acontecendo, Herodes ficou de boca aberta. A palavra de Deus vai dizer que ele ficou perplexo com tudo aquilo que estava acontecendo. Era cura. E naquele tempo era expulso o demônio daquele povo. E todo aquele assunto lá se estendeu no meio da circunvizinhança, naquele local. Então ele ficou, a palavra de Deus diz que perplexo. E o que é interessante nesse evangelho é que nós não conseguimos ainda entender. É que no evangelho de ontem, na quarta-feira, vai falar lá no versículo 6, que partiram, pois, e percorriam as aldeias, pregando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Quem? No evangelho de ontem vai falar da missão dos 12 apóstolos. Então o Senhor pegou os 12 apóstolos e enviou a pregar e curar, e ele foi dando aquele dom àqueles apóstolos. Então quem estava fazendo todo aquele momento lá na cidade de Herodes não era o próprio Jesus, e sim os discípulos. E aquilo que nos deixa agora mais felizes é que quando nós somos seguidores de Cristo, nós conseguimos atrair o olhar das pessoas como o próprio Cristo.
Por isso que nós formamos a Igreja Mística de Cristo. Nós somos uma igreja una, santa, católica e apostólica, porque quando nós levamos a palavra de Deus e decidimos ser discípulo de Cristo, nós somos vistos como o próprio Cristo. Você vai ver que quando lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, vai falar que Paulo, no tempo Saulo, ele saiu para perseguir a igreja. Saiu para perseguir aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, e quando Jesus aparece para ele numa luz, ele cai do cavalo. E o que é que Jesus diz para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Jesus disse, por que me persegues? Saulo saiu para perseguir a igreja de Cristo. Então, como nós somos uma igreja una, né? Nós somos uma igreja única, nós somos uma igreja unida. Quando Jesus diz, por que me persegue? Mas só que Saulo não saiu para perseguir Jesus, e sim o povo que seguia Jesus. Então, quando nós nos fazemos unidos com Cristo, nós somos vistos como o próprio Cristo. Isso que nos deixa mais cheio de Deus. E para encerrarmos a nossa parte, fica uma pergunta que não quer calar a cada um de nós, a mim e a você. Será se com o nosso testemunho, a nossa evangelização, nós estamos conseguindo fazer com que as pessoas tenham desejo de ver Jesus? Vejamos bem pelaquelas curas na qual os discípulos faziam naquela comunidade, naquela localidade. O próprio Herodes, lá no final vai falar, e procurava ocasiões para vê-lo. Será se o meu ato e o teu está fazendo com que nós chamamos a atenção das pessoas a querer ver Jesus? Então, que nesse dia de hoje nós possamos estar fazendo essa pergunta para nós mesmos. Será que com o meu testemunho, com a minha vivência, eu estou conseguindo passar Cristo às pessoas? Eu estou conseguindo me mostrar como espelho da face de Cristo? E com o meu testemunho eu estou conseguindo fazer com que as pessoas tenham desejo, assim como Herodes, de ver Jesus, de conhecer Jesus? E que no nosso coração possa estar surgindo o desejo de nós buscarmos mais Cristo, assim como Zaqueu sentiu o desejo de ver, assim como Herodes sentiu o desejo de ver, que a cada dia o nosso coração arda de vontade de conhecer Cristo, de buscar Jesus, e assim como os discípulos, levar a palavra de Jesus, porque Jesus disse, vai, porque diz para todos que o reino de Deus está próximo. Que o Senhor abençoe a cada um de nós nesse dia maravilhoso, e que nós possamos estar tendo uma santa quinta-feira. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe Maria Santíssima.